Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o tutor Vitor, pertenço ao Polo de Três Rios, e hoje nós vamos falar um pouco sobre progressão aritmética. Vamos lá? Eu vou começar exibindo para vocês uma sequência numérica e gostaria que vocês analisassem, junto comigo, algumas particularidades dela. Vamos lá? O primeiro termo dessa sequência, representado aqui pelo número 2, nós vamos identificá-lo como A1. Mas por que essa nomenclatura? Este índice que acompanha a letrinha A, que poderia ser qualquer uma letra, ele se refere à posição aonde esse termo encontra-se. Obviamente, o segundo termo nós vamos denominá-lo por A2, terceiro termo por A3, quarto termo por A4 e assim por diante. Veja o último termo dessa sequência. Se você fizer a contagem junto comigo, você vai perceber que o último termo encontra-se na posição 9, e por isso nós vamos chamá-lo de A9. Mas você deve estar se perguntando, por que eu não chamei esse último termo de AM? Bem, essa nomenclatura ela não é errada. Em geral, os professores na escola ensinam desta maneira. Não é equivocado chamá-lo desta forma, mas nós vamos preferir, caso conheçamos a posição aonde esse termo se encontra, pelo A e o índice referente à sua posição, neste caso de A9. Reparem que, se eu partir do primeiro termo, do A1, e chegar ao segundo termo, no A2, há um salto de 3 unidades. Vamos continuar. Se eu realizar a mesma ideia a partir do segundo termo, tentando chegar até o terceiro, o salto ele é o mesmo. Ele equivale a 3 unidades. Se eu continuar com essa mesma ideia, reparem que para sair do terceiro termo e chegar ao quarto termo, há novamente um salto de 3 unidades. A gente pode dizer que esse salto ele é constante. E se isto acontecer do início até o final da nossa sequência, nós vamos chamar isso de razão. E por este salto ser constante, partindo do primeiro termo até chegar ao último, sem nenhum tipo de variação, por isso nós definimos esta sequência com o nome específico de progressão aritmética. E eu vou definir para vocês. O que é uma progressão aritmética? Uma PA é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do anterior com uma constante, que nós chamamos de razão. Este número pode ser positivo, este número pode ser negativo, este número pode ser fracionário, desde que ele seja constante, do início até o final. Eu vou continuar exibindo para vocês a PA da tela anterior. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em mais uma análise. Só que antes, eu preciso que você pause o vídeo, porque eu vou precisar de papel e caneta para que vocês façam alguns registros e analisem algumas situações junto comigo. Vamos lá? Bem, se eu partir do primeiro termo e quiser chegar ao segundo, como nós já vemos, nós acrescentamos uma razão. Mas como nós poderíamos escrever a relação que há entre o primeiro termo, a razão e o segundo termo? Pausa o vídeo e tenta escrever essa relação para a gente. Bem, se você escreveu que o segundo termo é igual ao primeiro termo acrescido de uma simples razão, você acertou. Vamos exercitar isso novamente. Agora, eu quero partir do primeiro termo e chegar até o terceiro. Reparem que houve o acréscimo de 2 razões. Como que pode ser escrita a relação que há entre agora o primeiro, o terceiro termo e as razões que figuraram nesta ideia? Pausa o vídeo e tenta fazer essa anotação. Muito provavelmente você deve ter escrito que o A3 ele é o A1 acrescido de 2 razões, ou seja, partindo do primeiro termo, acrescenta-se 2 razões e eu chego até o terceiro termo. Essa parte foi mais simples. Vamos tentar avançar um pouquinho mais. Eu gostaria que vocês fizessem agora a anotação para partir do quarto termo e chegar até o sétimo termo. Como que seria essa relação? Muito provavelmente você deve ter escrito que, para chegar ao sétimo termo, nós partimos do A4,
acrescentamos 3 razões a um total de 3 saltos ou 3 deslocamentos e finalmente nós chegamos no A7. Se você achou isso um pouco confuso, volta ao vídeo quantas vezes for preciso para você conseguir assimilar essa relação. E para isso eu lanço um novo desafio. Como partir do 7º termo e chegar até o 11º escrevendo essa relação? Bem, para partir do 7º termo e chegar ao 11º, há um deslocamento de quantas posições? Então, para isso, a gente pode fazer a seguinte anotação. Partindo do 7º, acrescentando 4 razões, nós chegaremos finalmente ao 11º. Muito bem. Agora, reparem, eu gostaria de desenvolver uma ideia um pouco mais genérica com vocês. Eu quero partir de um termo de posição P e chegar a um termo de posição N, que nós chamamos de AP e de AN. Como que seria a relação que há entre esses dois? Só que para isso eu vou te ajudar. Dá uma olhada com bastante atenção agora para este quadrinho aqui. E reparem que os termos em destaque é a posição de onde nós partimos. E o termo que eu vou destacar agora é onde nós queremos chegar. Em todas as situações, isto ocorreu. Reparem que há uma relação entre eles, e é essa relação que nós vamos tentar desenvolver. Bem, se eu escrevo que o AN é igual ao AP mais alguma coisa, nós estamos de acordo com a ideia inicial desenvolvida nas 4 primeiras ideias. Mas o que escrever no lugar dessa relação? Olhem novamente para este quadro e observem a relação que nós vamos fazer. Reparem que o termo de onde nós queremos chegar e o termo de onde nós partimos, se nós subtrairmos um do outro, nós vamos obter a quantidade de razões necessárias para promover esse salto. Vamos tentar de novo? Olha para a segunda linha. 3 menos 1, 2 razões. 7 menos 4 são 3 razões. Muito bem. Finalmente, 11 menos 7, temos um total de 4 razões. Então, há uma relação numérica entre eles. O que nós queremos fazer agora? Partir do termo de posição AP e chegar no termo de posição AN. Então, nós devemos aplicar a mesma ideia que no quadro que nós destacamos para vocês. Olha o destaque agora. Nós queremos chegar em AN partindo de AP. E para isso eu devo acrescentar quantas razões? A diferença entre o N e o P, que foi o que nós fizemos no destaque anterior. E ainda multiplicar a quantidade de razões. Isso é o que nós chamamos de termo geral. E a gente pode também definir isso para vocês. O que é o N menos P que nós focamos nessa tela? É a quantidade de unidades necessárias para ir da unidade P para a unidade N. Beleza, pessoal? Essa tela ela é muito importante. Volta esse slide quantas vezes for preciso para que a gente consiga avançar e você consiga assimilar exatamente aquilo que nós tentamos passar para vocês. Beleza? Eu vou tentar te ajudar agora a entender um pouco melhor isso que nós acabamos de dizer. Imagine uma escada e imagine que você esteja no primeiro degrau dessa escada. E você precisa chegar até o 5º degrau dessa escada. Quantos saltos você deve dar? Quantos deslocamentos acontecerão? Quantas razões é preciso acrescentar? Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a diferença entre a posição de onde nós queremos chegar e a posição de onde nós partimos, que na tela anterior nós chamamos de N menos P, total de 4 razões. Agora é com vocês. Pausa o vídeo antes de ser apresentada a resposta. Eu quero agora partir do 5º termo e chegar ao 12º termo. Quantos degraus eu tenho que me deslocar? Quantos saltos eu devo dar? Se a gente pensar em progressão aritmética, quantas razões há entre o 5º e o 12º termo?
Se você disse que são 7, então você acertou. Ficou mais fácil, não ficou? Vou tentar te ajudar mais um pouco. Vamos lá? Tá ficando bem legal isso que nós estamos discutindo agora, pessoal. Agora eu quero apresentar para vocês uma ideia que eu chamei de andando para trás. Só que antes, eu vou continuar revisando com vocês as ideias anteriores. Vamos lá? Como que seria a anotação, a relação que há para, prestem atenção, partir do segundo termo para chegar ao quinto termo. Pausa o vídeo e escreve aí rapidinho para a gente. Beleza? Partindo do A2, acrescenta-se 3 razões e chegamos ao quinto termo. A pergunta agora é, preste atenção nos quadrinhos, eu quero partir do segundo termo e agora eu quero chegar ao oitavo termo. Pausa o vídeo e estabelece essa relação também aí para a gente. Partindo do A2, acrescenta-se 6 razões, chegamos ao oitavo termo. Agora a gente vai andar para trás. Percebam, eu quero partir do quinto termo agora e chegar ao terceiro termo. Como que seria essa relação? Eu peço para que você agora pause seu vídeo e tente escrever essa relação. Veja se essa ideia ela não é satisfatória quanto à pergunta que eu fiz para vocês. Eu quero partir do quinto termo, me deslocar agora duas razões para trás e chegar até o terceiro termo. Ao deslocamento de duas razões, só que agora, digamos, o sentido negativo. Ao invés de avançar, de acrescentar razões, eu quero retroceder, diminuindo razões. Pausa o vídeo porque eu vou te fazer agora uma nova pergunta. Eu quero agora partir do quarto termo e chegar até o primeiro termo. Qual seria essa relação? Se você disse que do quarto termo eu devo subtrair 3 razões para chegar finalmente ao primeiro, então você também acertou. O último desafio para vocês. Como que seria partir do sétimo e chegar ao segundo? Quantos deslocamentos, quantos saltos ou quantas razões deverão ocorrer? Então, você disse que, a partir do sétimo termo, eu me desloquei 5 vezes, porém, no sentido negativo, eu devo subtrair razões ao invés de acrescentar, e eu chego desta maneira ao segundo termo. Generalizando, o que a gente pode relatar para vocês? Que esses termos é a posição de onde nós partimos sempre, independente de irmos para frente ou para trás, e esta posição aqui é sempre onde nós queremos chegar. Reparem que esta verificação ela acontece em qualquer situação. Beleza? Então, agora a gente pode dizer que sempre que eu quero avançar no sentido da direita, eu acrescento razões, e se eu quiser retroceder, eu subtraio razões. Joia, não foi, pessoal? Vamos agora tentar finalizar a nossa aula de progressões. Finalmente, pessoal, chegamos à média aritmética dos equidistantes. Mas o que significa isso? Equidistante significa que possuem a mesma distância. Eu vou exibir pela última vez a PA que nós estudamos durante a nossa aula inteira e vou dar destaque especial aqui ao termo de posição 2, a segunda posição da nossa PA, que é o 5. Os vizinhos deste número, do 5, são o 2 e o 8. Digamos assim, os vizinhos de porta deste número. E a média aritmética entre 2 e 8, basta somar e dividir por 2, nós vamos encontrar o 5. A gente vai tentar verificar agora se essa propriedade vale em qualquer parte, em qualquer trecho da nossa PA. Vamos dar destaque, por exemplo, agora ao 20. Bem, quem são os vizinhos do 20? O 17 e o 23. Média aritmética entre eles, a gente encontra o 20. Parece que isso está funcionando muito direitinho. Eu vou tentar agora verificar novamente essa propriedade, ampliando-a um pouquinho. Vamos lá? Vou destacar aqui agora para vocês o 17. Quem são os vizinhos do 17? O 14 e o 20. Média aritmética entre eles finaliza no próprio 17. Confere? Pergunta agora quem são os vizinhos dos vizinhos do 17. É o 11 e o 23. Vamos tentar promover o cálculo da média novamente. 11 com 23, soma e divide por 2, também totaliza 17.
Quem são os vizinhos dos vizinhos dos vizinhos do 17? Ficou um pouco chato de falar disso. Então, agora eu vou usar uma palavrinha que consta no enunciado. O termo 8 e o 26, eles são equidistantes do 17, eles estão à mesma distância. O 8 está 3 posições à esquerda e o 26, 3 posições à direita do 17. Por isso, nós dizemos que eles são equidistantes. E a média aritmética entre eles também figura no 17. Então, agora a gente pode generalizar dizendo o seguinte: cada termo é igual à média aritmética de seu antecessor e seu sucessor, que nós chamamos aqui de vizinhos, ou ainda de dois termos dele equidistantes. Muito bem? O que nós tínhamos para falar sobre PA não termina aqui. Na próxima semana, vocês verão um vídeo sobre soma dos termos de uma progressão. Eu espero que você continue conosco, resolva uma lista de exercício e tirem as dúvidas aqui pelo canal. Um abraço, pessoal, e até a próxima.